Ela realmente pensou que herdaria a empresa. Veja como ela chora. Que vergonha! Vocês são monstros! Isso é injusto! O som do relógio ecoava na sala, como um martelo lento batendo contra o peito de todos ali. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo parecia mais pesado do que o anterior. O ar estava denso, quase impossível de respirar. E, no centro daquela sala, sentada na ponta da mesa longa de madeira escura, estava Helena. As mãos dela estavam entrelaçadas no colo, mas tremiam. Tremiam tanto que ela precisou pressionar os dedos uns contra os outros, como se tentasse esconder o próprio corpo de si mesma. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, mas, no fundo, você já sabe que não há escapatória. O advogado pigarreou, ajustando os óculos com um gesto mecânico. O cheiro de papel antigo e perfume caro misturava-se no ambiente. Ao redor da mesa, os familiares cochichavam baixo, trocando olhares que não chegavam a ser discretos. Alguns tinham sorrisos quase imperceptíveis nos cantos da boca. Outros evitavam olhar diretamente para Helena. Mas ninguém ali estava realmente ao lado dela. Ninguém. Helena respirou fundo. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Ela tentou lembrar da última vez que havia se sentido segura naquela casa. E não conseguiu. Porque aquela casa, que um dia fora lar, agora era apenas um palco. Um palco onde ela estava prestes a ser destruída. O advogado começou a leitura. A voz dele era fria, neutra, distante, como se estivesse lendo um manual qualquer, e não decidindo o destino de uma família inteira. Declaro que todos os bens serão distribuídos da seguinte forma. Os nomes começaram a surgir, um por um. Valores, propriedades, empresas. Cada palavra parecia um golpe silencioso. Helena engoliu seco. Ela esperou. Porque, no fundo, ainda havia uma esperança, pequena, frágil, quase inexistente, mas havia. Afinal, ela foi a única que ficou, a única que cuidou, a única que abriu mão da própria vida. Então, como poderia sair dali sem nada? Mas o nome dela não vinha. Os outros recebiam tudo: casas, contas, participações, pessoas que mal apareciam, que só surgiam em datas importantes, que nunca estiveram presentes quando realmente importava, e ainda assim, eram recompensadas. Você consegue imaginar essa sensação, assistir pessoas que nunca fizeram nada, receberem tudo, e você, que deu tudo, não receber nada. O advogado virou a página. Helena prendeu a respiração. Era agora. Tinha que ser agora. Mas então ele disse, com a mesma voz neutra, quanto à filha Helena. A sala ficou em silêncio absoluto. Até o relógio parecia ter parado. Fica estabelecido que não haverá participação na divisão patrimonial. O mundo parou, literalmente. Por um segundo, ou talvez uma eternidade, Helena não ouviu mais nada. O som desapareceu. O ar sumiu. Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos pés dela. E então veio o som mais cruel de todos. Risadas baixas, contidas, mas presentes. Ela ergueu os olhos lentamente e viu o primo desviando o olhar com um sorriso mal escondido. A tia cruzando os braços, satisfeita. O irmão, balançando a cabeça como se aquilo fosse justo. Justo. Você consegue entender isso? Ser traída. E ainda ver nos olhos das pessoas a certeza de que você merecia. Helena abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. A garganta travou. O peito apertou tanto que doeu fisicamente. Isso deve ser um erro. Ela tentou dizer. A voz saiu fraca, quase inexistente. O advogado não hesitou. Não há erro. Simples assim. Frio assim. Definitivo assim. Helena olhou ao redor, procurando
qualquer coisa, um olhar de apoio, um sinal de dúvida, um mínimo de humanidade. Mas não encontrou. Só encontrou julgamento e desprezo. Você nunca fez nada por essa família. Alguém disse. A frase cortou o ar como uma lâmina. Helena virou lentamente a cabeça. Foi o próprio irmão. O mesmo irmão que ela sustentou por anos. O mesmo que ela protegeu. O mesmo que agora a descartava. Você só estava ali porque não tinha opção. Ele continuou. Não foi sacrifício. Foi conveniência. Cada palavra era um golpe. E, naquele momento, algo dentro dela quebrou. Não foi apenas tristeza. Foi algo mais profundo. Foi a compreensão. A compreensão de que nunca importou. Nunca. Tudo o que ela fez. Tudo o que ela abriu mão. Tudo o que ela sofreu. Nada daquilo teve valor. Você já percebeu como dói mais quando a injustiça vem de quem deveria te proteger? Não é só a perda, é a traição, é o vazio, é o silêncio depois da queda. Helena se levantou devagar. As pernas estavam fracas, mas ela não caiu. Não ali, não na frente deles. Ela não daria esse gosto. Os olhos ainda brilhavam com lágrimas, mas nenhuma caiu. Ainda não. Ela caminhou até a porta. Cada passo ecoava na madeira do chão como um adeus. Ninguém a impediu. Ninguém chamou seu nome. Ninguém disse espera. Porque, no fundo, eles já tinham decidido. Ela não fazia parte daquela família. Nunca fez. Quando colocou a mão na maçaneta, ela parou. Por um segundo. Apenas um. E pensou. Um dia, vocês vão entender. Mas não disse, porque não adiantava. Ainda não. Ela abriu a porta e saiu. Sem dinheiro, sem herança, sem família, mas com algo que eles não perceberam que estavam criando naquele momento. Silêncio, tempo e uma dor que um dia se transformaria em algo muito maior, muito mais forte, muito mais perigoso. Porque às vezes, quando tiram tudo de alguém, o que sobra é exatamente o que pode destruir tudo de volta. Antes daquele dia, antes daquela sala fria, daqueles olhares carregados de julgamento, antes das palavras que rasgaram o coração de Helena como lâminas invisíveis, havia um tempo diferente. Um tempo em que tudo fazia sentido. Um tempo em que ela ainda acreditava que família era sinônimo de abrigo. Você consegue lembrar de um momento da sua vida em que tudo parecia simples, em que o amor não precisava ser provado, porque ele simplesmente estava lá. Helena conseguia, e era exatamente isso que tornava tudo ainda mais doloroso. Porque ela não nasceu no meio do desprezo, ela nasceu no meio do afeto, a casa onde tudo aconteceu, aquela mesma casa onde ela foi humilhada. Um dia foi o lugar onde ela aprendeu a rir. O cheiro de café fresco pela manhã ainda existia na memória dela. Forte, quente, preenchendo cada canto da cozinha, enquanto o pai mexia a colher lentamente na xícara. Ele sempre acordava cedo. Sempre. E Helena, ainda pequena, aparecia descalça no corredor, com o cabelo bagunçado e os olhos semicerrados. Sendo guiada pelo cheiro. Já acordou? Pequena, ele perguntava, com aquele sorriso que parecia resolver qualquer problema do mundo. Ela nunca respondia com palavras. Só corria e abraçava. Você já sentiu aquele tipo de abraço que parece te proteger de tudo, como se, por alguns segundos, nada de ruim pudesse te alcançar? Era assim que ela se sentia, segura, vista, amada. O pai, Augusto, não era um homem perfeito. Trabalhava demais, falava pouco, tinha um jeito duro com o mundo. Mas com ela, era diferente. Com Helena, ele suavizava. Ele ensinava coisas simples, coisas que não estavam em livros. Como reconhecer o cheiro da chuva antes dela cair. Como ouvir o silêncio da noite sem medo. Como entender que nem tudo na vida se resolve com palavras, mas com presença. E ela aprendeu.
Aprendeu cada detalhe, cada gesto, cada olhar, enquanto os outros iam e vinham. Os parentes sempre estiveram por perto, mas nunca de verdade. Apareciam em festas, em jantares grandes, em momentos em que havia algo a ganhar. Mas no dia a dia, era Helena, sempre Helena. Ela ajudava na casa, organizava documentos, acompanhava o pai em consultas, reuniões, compromissos. Mesmo jovem, ela já carregava responsabilidades que não eram dela. E nunca reclamou. Nunca. Porque, na cabeça dela, aquilo era amor. Você já percebeu como às vezes a gente confunde amor com sacrifício, como a gente se entrega tanto, que esquece de perguntar se está recebendo algo de volta? Helena não perguntava. Ela só dava, e dava mais um pouco. Os anos passaram, e aquela casa foi mudando, não de estrutura, mas de energia. O pai começou a envelhecer mais rápido do que o esperado. A saúde já não era a mesma. O olhar cansado passou a ser constante. E, aos poucos, Helena deixou de ser apenas filha. Passou a ser cuidadora. Ela cancelou planos. Deixou oportunidades passarem. Amigos se afastaram. Relacionamentos não foram adiante. Porque sempre havia algo mais importante. Sempre havia o pai. E, para ela, isso bastava. Ela se sentia necessária. Importante. Insuportavelmente importante. Porque, no fundo, ela acreditava que aquele esforço, aquele amor, estava sendo visto, registrado, guardado, como se, em algum lugar invisível, estivesse sendo escrito: ela esteve aqui, ela cuidou, ela ficou. Mas havia algo que ela não percebia. Pequenos sinais, pequenas ausências. Os parentes começaram a aparecer mais, mas não para ajudar, para observar, para perguntar, para saber detalhes sobre dinheiro, propriedades, decisões. E Helena, inocente, respondia tudo, porque acreditava que estavam preocupados, porque acreditava que ainda eram família. Você já confiou em alguém, sem perceber que aquela pessoa já estava planejando algo contra você? É um tipo de ingenuidade que só quem tem o coração limpo carrega. E Helena tinha. Ela não via maldade, não via interesse, não via cálculo. Enquanto isso, os outros viam. Viave cada detalhe, cada fraqueza, cada oportunidade. E esperavam. Esperavam o momento certo. Mas, mesmo assim, havia momentos bons. Momentos que pareciam eternos. Como as noites em que o pai pedia para ela sentar ao lado dele na varanda. O vento era leve. O cheiro da terra subia depois de uma chuva distante. E ele ficava em silêncio por alguns minutos, apenas olhando o horizonte, até que dizia, com a voz mais baixa do que o normal: você é a única que ficou. Helena. Ela sorria e respondia: eu nunca iria embora. E ela realmente acreditava nisso. Acreditava que aquele vínculo era inquebrável, que nada, absolutamente nada, poderia apagar tudo o que eles viveram. Mas agora, olhando para trás, aquela frase tinha outro peso. Você é a única que ficou. Era gratidão ou um aviso. Será que ele já sabia? Será que, no fundo, ele tentou dizer algo que ela não conseguiu entender? Porque, se tem uma coisa que a vida ensina, é que nem tudo é dito de forma clara. Às vezes, as maiores verdades vêm em silêncio. E Helena não ouviu. Ou talvez não quis ouvir. Porque acreditar no amor era mais fácil do que encarar a possibilidade de traição. Mas a vida não costuma poupar quem acredita demais. E tudo aquilo, toda aquela história, todo aquele amor, estava prestes a ser colocado à prova, de uma forma que ela jamais imaginou. Se você olhar de fora, tudo parecia normal. A casa continuava a mesma. As paredes ainda guardavam o cheiro de madeira antiga,
misturado com o perfume leve de lavanda que Helena sempre colocava nos cantos. O relógio ainda batia no mesmo ritmo. A mesa ainda era posta todos os dias. Mas algo invisível, começou a mudar. E mudanças silenciosas são as mais perigosas. Porque quando você percebe, já é tarde demais. Helena começou a notar pequenos detalhes. Coisas que, no começo, pareciam insignificantes. Mas não eram. Nunca são. As visitas da família ficaram mais frequentes. Tios que antes apareciam uma vez por ano, agora estavam ali toda semana. O irmão, que mal ligava, começou a surgir sem aviso, sempre com um sorriso, sempre com uma desculpa, sempre com perguntas. Mãe deixou algum documento antigo guardado. Pai comentou algo sobre investimentos. Você sabe onde ficam os contratos da empresa? Perguntas simples, mas repetidas demais. E você sabe, quando algo se repete demais, não é coincidência, é intenção. Helena respondia. Claro que respondia. Porque, na cabeça dela, aquilo era cuidado, era preocupação, era família se aproximando em um momento delicado. Ela não via o que estava por trás. Não via os olhares trocados quando ela saía da sala. Não ouvia os sussurros no corredor. Não percebia que, enquanto ela cuidava do pai, estavam organizando tudo ao redor dela, sem ela. Você já esteve em um lugar onde todos sabiam de algo, menos você. É um tipo de exclusão silenciosa e cruel. O pai, Augusto, também começou a mudar, não de forma brusca, mas sutil. Ele estava mais calado, mais distante. Às vezes olhava para Helena como se quisesse dizer algo, mas não dizia. E isso incomodava, porque o silêncio, quando vem de quem sempre falou com o coração, pesa mais do que qualquer palavra. Numa tarde específica, tudo começou a ficar mais claro, ou, pelo menos, mais estranho. Helena entrou no escritório do pai, aquele mesmo onde ele guardava documentos importantes, e encontrou o irmão lá dentro, mexendo em papéis. Ele se assustou quando viu ela. Ah, você chegou cedo, cedo. Na própria casa. Você percebe? Ela ignorou o desconforto. Ou tentou. O que você está fazendo aqui? Só organizando algumas coisas para o pai. Organizando. Mas ele nunca organizava nada. Nunca. Helena deu alguns passos para dentro do escritório. O cheiro de papel antigo estava mais forte que o normal. Como se alguém tivesse mexido em tudo. E tinha. Os documentos estavam fora de lugar. Pastas abertas, gavetas entreabertas. Algo estava errado. Mas ela não quis acreditar nisso. Não naquele momento. Porque aceitar significaria começar a desconfiar. E desconfiar da própria família dói. Dói mais do que qualquer traição confirmada. Então ela fez o que muitas pessoas fazem. Ignorou. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais evidentes. Conversas paravam quando ela chegava. Decisões eram tomadas sem ela. O pai assinava documentos que ela não tinha visto. E, quando perguntava, recebia respostas vagas. Depois eu te explico. Não é nada importante. Você já tem muita coisa para se preocupar. Mas você sabe qual é o problema disso. Quando começam a te excluir, não é para te proteger, é para te afastar. Lentamente. Sem que você perceba, até que, quando tudo acontecer, você já esteja fora. Helena começou a sentir algo novo, algo que nunca havia sentido naquela casa. Insegurança. Ela caminhava pelos corredores e tinha a sensação de não pertencer mais ali, como se estivesse ocupando um espaço que já não era dela, como se, em silêncio, já tivessem decidido algo. E ela só não sabia o quê. Mas havia outro detalhe. Um detalhe pequeno, mas que carregava um peso enorme. O advogado. Ele começou a aparecer com frequência, sem aviso, sem cerimônia.
Entrava, cumprimentava a todos com formalidade, menos Helena. Com ela, era sempre um aceno rápido, distante, frio, como se ela não fosse relevante, como se já não fizesse parte daquela equação. Você já percebeu como algumas pessoas mudam o jeito de te tratar, antes mesmo de algo acontecer, como se elas já soubessem de algo que você ainda não sabe? É um tipo de antecipação cruel. E Helena sentia isso, mas não conseguia explicar. Numa noite, ela encontrou o pai sozinho na varanda, o mesmo lugar de sempre. O vento estava frio, o céu nublado, e havia algo no ar, uma tensão que não existia antes. Ela se sentou ao lado dele, em silêncio, esperando, como sempre fazia. Depois de alguns minutos, ele falou, baixo, quase como um sussurro: "Você confia em mim?" Helena. A pergunta pegou ela de surpresa. Claro que confio. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu lentamente, mas não parecia convencido. E isso doeu. "E você confia neles?" ele perguntou. Ela franziu a testa. Neles quem? Ele não respondeu. Apenas olhou para frente e disse algo que, naquele momento, pareceu confuso, mas que, depois, faria todo sentido. Nem tudo é o que parece. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha, mas, mesmo assim, não insistiu, não perguntou, não quis saber mais, porque, no fundo, ainda havia aquela voz dentro dela dizendo: vai ficar tudo bem. Mas, e se não fosse? E se, naquele exato momento, enquanto ela tentava manter tudo em equilíbrio, tudo já estivesse sendo tirado dela, sem que ela percebesse, sem que ela pudesse impedir, e, o mais doloroso de tudo, sem que alguém tivesse coragem de avisar. O conflito já tinha começado, mas Helena ainda não sabia. E quando descobrisse, já não haveria mais volta. Existe um tipo de dor que não vem de fora. Ela não chega como um acidente, nem como uma perda inesperada. Ela vem de dentro, das pessoas que você confiou, das mãos que você segurou, das vozes que um dia disseram: estamos com você. E quando essa dor chega, ela não apenas machuca, ela desmonta tudo o que você acreditava ser verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com Helena. O dia começou estranho, silencioso demais, pesado demais. A casa estava cheia, mas vazia ao mesmo tempo. Você já entrou em um lugar onde as pessoas estão ali, mas ninguém realmente está presente. Era assim. Os olhares evitavam o dela. As conversas eram curtas, e havia uma tensão no ar, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Menos ela. Helena entrou na sala e viu o advogado sentado à mesa. De novo. Mas dessa vez, não era uma visita casual. Havia papéis organizados, assinaturas marcadas, canetas posicionadas, tudo preparado, como se aquele momento já estivesse decidido há muito tempo. O pai estava ali, sentado, quieto, mais quieto do que nunca. E isso foi o primeiro golpe, porque ele não olhou para ela, não como antes, não com aquele olhar de proteção, não com aquele reconhecimento silencioso de tudo o que ela fez. Ele apenas desviou. Você consegue imaginar isso? A pessoa por quem você deu tudo, não conseguir sustentar seu olhar. Helena sentiu o estômago revirar, mas ainda assim, tentou manter a calma. O que está acontecendo? Ela perguntou. Ninguém respondeu de imediato. O silêncio foi mais alto do que qualquer palavra. Até que o irmão se levantou. Devagar. Com um sorriso que não era gentil, era calculado, era frio. Estamos resolvendo algumas coisas importantes. Importantes. Sem ela. Que coisas? Ela insistiu. O advogado tomou a palavra. Apenas ajustes patrimoniais. Ajustes.
Outra palavra vazia. Outra forma de esconder a verdade. Helena deu um passo à frente, o coração acelerando. Algo dentro dela gritava. Algo que ela ignorou por muito tempo, mas que agora estava impossível de silenciar. Eu quero ver esses documentos. O clima mudou. Na hora, os olhares se cruzaram. E, pela primeira vez, não tentaram esconder. Ali estava, a verdade, crua, fria, sem disfarce. O irmão soltou um leve riso. Você não precisa se preocupar com isso. Não precisa. Como se ela não tivesse direito. Como se ela fosse irrelevante. Helena sentiu o corpo esquentar. Não de medo, mas de algo novo. Algo que começava a surgir dentro dela. Raiva. Eu moro aqui. Eu cuido de tudo. Eu tenho direito, sim. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Mas já era tarde. Eles não estavam mais interessados em fingir. O advogado deslizou um documento pela mesa. Se faz questão. Helena se aproximou. As mãos tremiam, mas ela pegou e começou a ler. Palavras difíceis, termos jurídicos, mas havia algo claro, algo impossível de ignorar. Transferências, assinaturas, mudanças de titularidade. E o nome dela não estava lá, em lugar nenhum. Você já teve aquele momento em que o cérebro entende, mas o coração se recusa a aceitar. Ela leu de novo, e de novo, e de novo. Mas não mudava. Nada mudava. Ela levantou os olhos, devagar, e olhou para o pai. Você assinou isso, silêncio. Ele respirou fundo e assentiu. Apenas isso. Um movimento simples, mas que destruiu tudo. Tudo. Helena deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão. Você assinou. A voz falhou. O ar faltou. O peito apertou. E, naquele momento, não era mais sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre confiança, sobre amor, sobre tudo o que ela acreditou. E ele tinha entregue, sem dizer nada, sem explicar, sem lutar por ela. Você entende? Não é a perda. É a forma como ela acontece. É o silêncio. É a ausência de defesa. É a sensação de que você foi descartado, como algo que não tem mais utilidade. O irmão se aproximou, agora sem máscara nenhuma. Você sempre foi muito emocional, Helena. Nunca soube lidar com negócios. Negócios. Era isso. Era assim que eles viam tudo. Ela, a casa, o pai, tudo, como números, como oportunidades, como algo a ser dividido e tomado. Eu cuidei dele, ela disse, quase sussurrando. Mas ninguém respondeu. Eu fiquei aqui. Quando ninguém estava, eu fiz tudo. Silêncio. E vocês? Ela não terminou, porque não precisava. Todos sabiam, mas ninguém se importava. A tia cruzou os braços. Você fez porque quis. Simples assim. Reduziram anos de dedicação a uma escolha irrelevante. Você já percebeu como as pessoas transformam o seu sacrifício em algo pequeno, quando não querem reconhecer? Helena sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Ainda. Por orgulho, por dignidade, por tudo o que ainda restava. Ela olhou para o pai mais uma vez, esperando qualquer coisa, uma palavra, um gesto, um arrependimento, mas ele permaneceu em silêncio. E esse silêncio foi a maior traição de todas, porque não foi um erro, não foi um impulso, foi uma escolha, consciente, fria, definitiva. Helena soltou o papel. Ele caiu lentamente no chão. O som foi baixo, mas ecoou como um estrondo dentro dela. Era o som do fim.
do fim de uma história, do fim de uma ilusão, do fim de uma família. Ela respirou fundo, tentando se manter de pé, tentando não desmoronar ali, na frente deles. Porque, no fundo, eles queriam isso. Queriam ver ela quebrar. Queriam confirmar que estavam certos. Mas ela não daria isso. Não naquele momento. Ainda não. Ela virou, sem dizer mais nada, e começou a caminhar. Mas, dessa vez, não era apenas uma saída. Era um rompimento, definitivo, irreversível. Porque naquele instante, Helena entendeu algo que mudaria tudo. Ela nunca perdeu a herança. Ela perdeu a ilusão. E, às vezes, perder a ilusão é o começo de algo muito maior. Algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Quando a porta se fechou atrás de Helena naquele dia, não foi apenas uma saída. Foi uma queda silenciosa, lenta e profunda. Porque existem momentos na vida em que você não percebe que está caindo, até bater no fundo. E Helena ainda não tinha ideia de quão fundo esse lugar poderia ser. O primeiro impacto não foi financeiro, não foi imediato, foi emocional, foi o vazio. Um vazio tão grande que parecia ecoar dentro dela. Ela saiu da casa sem rumo. O céu estava nublado, pesado, como se o próprio mundo estivesse acompanhando o que ela sentia. O ar tinha cheiro de chuva, aquele cheiro úmido que antecede uma tempestade. Mas a tempestade já estava dentro dela. Você já caminhou sem saber para onde ir, só porque ficar parado dói mais. Foi assim que ela andou, sem destino, sem plano, sem chão. As ruas pareciam diferentes, as pessoas distantes. O barulho dos carros, das conversas, tudo parecia abafado, como se ela estivesse submersa em água. E, no fundo, ela estava afundando. Os primeiros dias foram confusos. Ela tentou se organizar, tentou entender o que tinha acontecido, tentou encontrar alguma lógica, mas não havia. Porque traição não tem lógica. Ela encontrou um pequeno quarto para alugar. Um lugar apertado, com paredes descascadas e um cheiro constante de mofo que impregnava na roupa, na pele, no cabelo. Nada ali lembrava a casa onde ela cresceu. Nada ali lembrava quem ela era. E talvez esse fosse o pior. Você já se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que estava ali. Helena começou a sentir isso. Os olhos cansados, a expressão vazia, a ausência de esperança. Ela não era mais a filha dedicada, não era mais a pessoa necessária. Ela não era mais ninguém. Os dias começaram a se misturar. Acordar, tentar, falhar, dormir e repetir. O dinheiro acabou mais rápido do que ela imaginava. Sem planejamento, sem reserva, sem apoio. Cada dia se tornava uma luta. Ela tentou empregos, muitos, mas sempre havia algo. Você ficou muito tempo fora do mercado. Não tem experiência recente. Estamos buscando outro perfil, sempre outro perfil. Como se ela não fosse suficiente, como se nunca tivesse sido, e isso machucava, mais do que deveria. Porque cada não era apenas uma rejeição profissional. Era um reforço daquilo que ela começou a acreditar que talvez eles estivessem certos. Que talvez ela realmente não tivesse valor. Você percebe o perigo disso quando a dor externa começa a virar verdade interna. É aí que o fundo do poço se torna real. As noites eram as piores. O silêncio do quarto pequeno era ensurdecedor. O barulho distante da cidade entrava pela janela quebrada, misturado com o vento frio que atravessava as frestas. E ali, sozinha, ela pensava no pai, pensava na casa, pensava nas palavras, repetia tudo, cada frase, cada olhar, cada gesto, como se
Ao revisitar aquilo 1000 vezes, algo fosse mudar, mas não mudava, nunca muda. E o pior pensamento começou a surgir. Devagar, sutil, mas persistente. E se eu tivesse feito algo diferente? E se eu tivesse insistido mais? E se a culpa fosse minha? Você já percebeu como a mente tenta encontrar culpa, mesmo quando você foi a vítima, porque aceitar que você foi injustiçado dói demais. É mais fácil acreditar que você poderia ter evitado. Mas Helena não podia. Nunca pôde. Ela fez tudo, tudo. E mesmo assim, perdeu. Esse é o tipo de dor que destrói, porque quebra uma crença fundamental, a de que fazer o certo garante algo. E não garante. Não sempre. E quando essa verdade chega, ela não pede licença. Ela arranca tudo. Houve um dia específico em que ela chegou ao limite. O dinheiro tinha acabado. A geladeira estava vazia. O corpo cansado. A mente exausta. Ela se sentou no chão frio do quarto, encostada na parede, e ficou ali, sem se mover, sem pensar, sem reagir. O silêncio tomou conta e, por um momento, ela não sentiu nada, nem tristeza, nem raiva, nem dor, apenas vazio. E esse vazio é mais perigoso do que qualquer sofrimento, porque é ali que as pessoas desistem. Você entende isso? Não é quando dói demais, é quando para de doer. Porque, quando para de doer, parece que não vale mais a pena continuar. Helena fechou os olhos e, pela primeira vez, considerou a ideia de parar, de não tentar mais, de simplesmente deixar tudo acabar ali, sem luta, sem resistência, sem esperança. Mas, naquele mesmo instante, algo aconteceu. Algo pequeno, quase imperceptível, mas suficiente. Um som. Um barulho leve vindo da janela. Ela abriu os olhos e viu. A chuva tinha começado. Gotas finas escorriam pelo vidro quebrado, criando um som suave, constante. E, por algum motivo, aquilo trouxe uma memória. O pai, a varanda, o cheiro da chuva. Aprenda a reconhecer quando a chuva está chegando. A voz dele ecoou na mente dela. E, pela primeira vez em dias, ela sentiu algo. Não era felicidade, não era alívio, era lembrança. E, junto com a lembrança, veio algo mais. Uma pergunta. Será que acabou mesmo? Porque, às vezes, o fundo do poço não é o fim. É o ponto onde você decide se fica ou se sobe. E Helena ainda não sabia, mas aquele momento, aquele pequeno instante, era o começo de algo. Algo que ainda estava escondido, algo que ainda não tinha sido revelado, algo que mudaria tudo. Mas, para isso, ela precisava continuar, mesmo sem saber como, mesmo sem ter forças, mesmo sem acreditar. Porque, às vezes, a esperança não começa como uma luz. Ela começa como uma dúvida. E essa dúvida acabaria levando Helena a uma descoberta que ninguém mesmo, estava preparado para enfrentar. Às vezes, a mudança não chega como um milagre. Ela não vem com um sinal claro, nem com uma resposta pronta. Ela chega como um detalhe. Algo pequeno, quase insignificante. Algo que, se você não prestar atenção, passa despercebido. Mas Helena prestou. Na manhã seguinte àquela noite de chuva, ela acordou diferente. Não melhor, mas diferente. Ainda havia dor, ainda havia vazio, mas já não era o mesmo silêncio pesado de antes. Era como se algo tivesse sido levemente deslocado dentro dela. Uma peça, uma dúvida, uma possibilidade. Você já sentiu isso quando tudo parece perdido, mas, de repente, surge uma sensação estranha de que talvez
Ainda não acabou. Helena se levantou devagar, o corpo ainda cansado, os músculos rígidos pelo frio da noite anterior. Caminhou até a pequena pia do quarto e jogou água no rosto. A água estava gelada, mas ela não recuou. Pelo contrário, ficou ali por alguns segundos, sentindo aquele choque, como se quisesse acordar de verdade. E, pela primeira vez em dias, ela decidiu fazer algo diferente. Ela pegou a bolsa e saiu, sem saber exatamente por quê, sem saber exatamente para onde, mas saiu. E isso já era um começo. Os passos levaram ela até um lugar que não visitava há muito tempo, a antiga casa, ou melhor, o que restava dela. Ela parou do outro lado da rua. O portão estava fechado. A pintura, mais desgastada, mas ainda era a mesma. E, naquele instante, todas as memórias voltaram. O cheiro do café, a voz do pai, a varanda, os silêncios compartilhados. Tudo, mas havia algo diferente. Algo que ela não tinha percebido antes. Uma sensação, como se algo ainda estivesse ali, esperando. Você acredita nisso, que alguns lugares guardam mais do que lembranças, guardam respostas? Helena respirou fundo. E, sem pensar muito, atravessou a rua. O coração acelerou. As mãos ficaram frias. Mas ela não parou. Contornou o muro lateral, um caminho que só ela conhecia, usado na infância, e chegou até o fundo da casa. A janela da cozinha ainda estava lá, entreaberta, como sempre ficava. Ela hesitou, por um segundo, mas então entrou. O cheiro da casa ainda existia, mais fraco, mais distante, mas estava lá, e isso fez o coração dela apertar. Ela caminhou devagar. Cada passo carregava lembranças, cada canto, uma história. Mas não era nostalgia que a movia, era algo mais forte, uma intuição, algo que ela não conseguia explicar. Ela foi direto ao escritório do pai, o mesmo lugar onde tudo começou a desmoronar. A porta estava aberta e, ao entrar, algo chamou a atenção dela imediatamente. A estante. Especificamente, um livro antigo, de capa escura, que estava levemente fora do lugar. E Helena conhecia aquele livro, porque foi ela quem colocou ali, anos atrás, mas agora estava diferente. Ela se aproximou, devagar, o coração batendo mais rápido, e puxou o livro. Nada aconteceu, por um segundo, mas então, um pequeno som, um clique, baixo, quase imperceptível, mas suficiente. A parede atrás da estante se moveu, pouco, mas se moveu. Helena congelou. O ar ficou preso nos pulmões. Você consegue imaginar esse momento quando algo que você nunca esperou acontece bem na sua frente. Ela deu um passo atrás, depois outro, mas a curiosidade foi mais forte. Sempre é. Ela empurrou a estante com mais força, e então viu um compartimento, escondido, ali, o tempo todo. O coração disparou. As mãos começaram a tremer, mas, dessa vez, não era medo. Era algo diferente. Era esperança. Ela se abaixou e encontrou uma caixa, pequena, de madeira, antiga, com marcas do tempo. Ela abriu, devagar, como se estivesse abrindo algo sagrado. E, dentro, havia documentos e uma carta. O nome dela estava escrito. Helena. A letra era do pai. Não havia dúvida. O mundo ao redor desapareceu. Ela pegou a carta, as mãos tremendo, o coração acelerado, e abriu. As palavras começaram a surgir. E, a cada linha, o chão parecia mudar de lugar. Se você está lendo isso, significa que algo deu errado. Ela parou, respirou fundo e continuou. Eu tentei proteger você,
mas não consegui. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas, dessa vez, não eram de dor, eram de compreensão. Eles pressionaram, manipularam, mentiram. Cada palavra era um peso, mas também uma resposta. Eu sabia que não podia confiar em ninguém, além de você. O coração apertou, forte, mas havia algo mais, algo inesperado. Por isso, escondi tudo. Tudo. Helena arregalou os olhos, voltou para a caixa e começou a analisar os documentos, transferências, registros, propriedades, contas, tudo. Tudo estava ali, intacto, protegido, escondido. Para ela, você entende? Ela nunca perdeu, nunca. A herança nunca foi tirada dela. Ela foi protegida, mas de uma forma que parecia traição. As peças começaram a se encaixar. O silêncio do pai, o olhar distante, as palavras não ditas. Ele sabia, sabia de tudo, e fez a única coisa que podia: esconder, esperar e confiar. Confiar que, um dia, ela encontraria. Helena caiu de joelhos. As lágrimas agora desciam sem controle, mas não eram mais de desespero. Eram de alívio, de choque, de revelação. Você já percebeu como a verdade, quando finalmente aparece, muda tudo, não apaga a dor, mas transforma o significado dela. E, naquele momento, tudo mudou. Helena não era mais a vítima, não era mais a esquecida. Ela era a única que sabia, a única que tinha a verdade. E, pela primeira vez desde que saiu daquela casa, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Força, mas não era uma força explosiva. Era silenciosa, controlada, calculada, porque agora ela tinha tempo, ela tinha provas, e tinha algo ainda mais poderoso: motivo. E quem tem motivo não volta para pedir, volta para mostrar. E Helena estava prestes a voltar. O tempo passou, mas não da forma que eles esperavam. Porque, para eles, o tempo era esquecimento, era distância, era a certeza de que Helena tinha desaparecido, como alguém que simplesmente não conseguiu se levantar. Mas eles estavam errados, completamente errados. Porque, enquanto seguiam suas vidas acreditando que haviam vencido, Helena estava se reconstruindo, em silêncio, longe dos olhos deles, longe do julgamento, longe da arrogância que a destruiu. Você já percebeu como as maiores transformações não fazem barulho, elas acontecem longe, no invisível, no lugar onde ninguém está olhando? E foi exatamente ali que Helena cresceu. Ela não voltou imediatamente. Não. Ela esperou, estudou, aprendeu. Cada documento que encontrou naquele compartimento escondido foi analisado com cuidado. Cada detalhe, cada assinatura, cada cláusula. Ela entendeu tudo, muito mais do que qualquer um deles imaginava. E isso mudou o jogo. Porque antes, ela confiava. Agora, ela compreendia. Antes, ela sentia. Agora, ela sabia. E saber é poder. Os meses viraram anos. E, nesse tempo, Helena construiu algo que ninguém ali achava possível. Independência. Ela usou o que o pai deixou, mas não de forma impulsiva, não como eles fariam. Ela investiu, planejou, aprendeu a lidar com o mundo que antes era desconhecido. E, aos poucos, foi se tornando alguém irreconhecível. Não apenas por fora, mas por dentro. A dor não desapareceu, mas foi transformada, lapidada, convertida em força. Você já viu alguém que sofreu tanto que se tornou impossível de quebrar? Esse tipo de pessoa não grita, não ameaça, não se explica. Ela apenas aparece e muda tudo. Foi exatamente isso que aconteceu.
Numa manhã comum para eles, tudo começou a desmoronar. O irmão de Helena estava sentado na sala da antiga casa, agora reformada, tentando resolver problemas financeiros que começaram a surgir. Os investimentos não estavam indo bem. As decisões precipitadas, a confiança excessiva. Eles achavam que sabiam tudo, mas não sabiam, nunca souberam. E então, a campainha tocou, um som simples, mas que carregava algo diferente, algo pesado. Ele se levantou, irritado, caminhou até a porta e abriu. E, naquele instante, o tempo parou, porque ela estava ali, Helena, mas não a Helena que ele conhecia, não a mulher frágil, não a irmã que ele descartou. Era outra pessoa. A postura, firme, o olhar, direto, a presença, impossível de ignorar. Ela não disse nada no primeiro momento, apenas olhou. E esse olhar dizia tudo. Você consegue imaginar o impacto disso? Ver alguém que você destruiu voltar melhor do que nunca, mais forte, mais segura, mais inteira. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram, porque, pela primeira vez, ele não estava no controle. Os outros começaram a aparecer. A tia, os primos, todos. E, um por um, foram percebendo. Era ela, e havia algo errado, muito errado. Você voltou, alguém disse, com a voz trêmula. Helena respirou fundo e entrou, sem pedir permissão, porque, dessa vez, ela não precisava. A sala parecia menor, ou talvez fosse a presença dela que fazia tudo parecer pequeno. Ela caminhou lentamente até a mesma mesa, onde tudo começou, e colocou uma pasta sobre ela. O som foi seco, definitivo. O que é isso? O irmão perguntou, tentando recuperar o controle. Ela olhou para ele, sem raiva, sem emoção exagerada, apenas verdade. A verdade. O silêncio tomou conta, e ela abriu a pasta, documentos, registros, provas, tudo. Vocês acham que ganharam naquele dia? Não é? Ninguém respondeu. Acham que me tiraram tudo? Ela fez uma pausa, e então disse algo que mudou tudo. Mas vocês nunca tiveram nada. O impacto foi imediato, como um choque. Esses documentos, ela continuou, mostram exatamente o que aconteceu. Ela começou a explicar cada detalhe, cada manipulação, cada tentativa de controle. E, mais importante, o plano do pai. O silêncio dele não foi abandono, foi proteção. Ele sabia. As palavras ecoaram. Sabia que vocês fariam isso. Os rostos começaram a mudar. A confiança virou dúvida. A arrogância virou medo. E por isso, ele escondeu tudo. Helena pegou o documento principal e colocou sobre a mesa. O verdadeiro controle sempre foi meu. O irmão pegou o papel, as mãos tremendo, leu e empalideceu, porque ali estava, assinado, registrado, legal, irrefutável, tudo, tudo pertencia a ela, sempre pertenceu. Você entende a dimensão disso? Eles passaram anos acreditando que tinham vencido, quando, na verdade, eram apenas peças de um jogo que nunca entenderam. A sala ficou em silêncio absoluto, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio de queda, de colapso, de realidade. A tia tentou falar. Isso não pode ser. Mas Helena interrompeu. Com calma. Pode. E era. Eles começaram a discutir, a negar, a tentar encontrar falhas, mas não havia nenhuma, porque Helena fez tudo certo, diferente deles. E então veio o momento final. Ela olhou ao redor, para cada rosto,
para cada pessoa que riu, que julgou, que descartou, e disse, com a voz firme: eu não voltei para me vingar. Pausa. O tempo já fez isso por mim. Ela respirou fundo e completou: eu voltei para colocar as coisas no lugar. E colocou, legalmente, financeiramente, moralmente, tudo. Eles perderam, não apenas os bens, mas a posição, o controle, a imagem, tudo. E o mais doloroso foi perceber que tudo aquilo poderia ter sido diferente, mas não foi, porque eles escolheram, e agora estavam pagando o preço. E Helena não gritou, não humilhou, não precisou. Por quê? Às vezes, a maior vitória é simplesmente mostrar que você nunca foi aquilo que disseram, e que, mesmo destruída, você se reconstruiu, melhor, mais forte, imparável. E, naquele momento, todos entenderam. Eles riram dela, mas a reviravolta destruiu todos. O silêncio que ficou naquela sala não era mais o mesmo. Antes, era um silêncio de desprezo. Agora, era um silêncio de consequência. Você percebe a diferença antes. Eles olhavam para Helena como alguém que não tinha valor. Agora, eles não conseguiam nem sustentar o olhar. Porque, quando a verdade aparece, ela não pede licença, ela não chega devagar, ela se impõe e muda tudo. Helena fechou a pasta com calma. O som foi suave, mas carregado de significado. Era o fim, não apenas de um conflito, mas de uma ilusão que durou anos. Ela olhou ao redor mais uma vez, não com raiva, não com desejo de vingança, mas com algo muito mais poderoso: clareza. Porque, naquele momento, ela finalmente enxergava tudo como realmente era: as pessoas, as intenções, as escolhas e, principalmente, ela mesma. Você já percebeu como, às vezes, a maior vitória não é ganhar algo, mas entender quem você realmente é? Helena não precisava mais provar nada, não para eles, não para o mundo e, talvez o mais importante, não para si mesma. Ela deu alguns passos em direção à porta, os mesmos passos de anos atrás, mas agora tudo era diferente. Antes, ela saiu quebrada. Agora, ela saía inteira. Antes, ela saiu perdida. Agora, ela saía no controle. Antes, ela saiu sem nada. Agora, ela saía com tudo. Mas não apenas bens, não apenas dinheiro. Ela saía com algo que ninguém ali tinha: consciência, força e dignidade. Antes de sair, ela parou, colocou a mão na maçaneta e, por um breve instante, olhou para trás. Não para eles, mas para o passado. E, naquele silêncio, ela deixou ir toda a dor, toda a mágoa, toda a necessidade de aprovação, porque, no fundo, era isso que aprendia. E, quando ela soltou, ela se libertou. Você consegue sentir isso? Aquele momento em que você percebe que não precisa mais carregar o peso de quem nunca te valorizou. É leve, é silencioso, mas é transformador. Helena abriu a porta. A luz do lado de fora invadiu o ambiente. E ela saiu, sem olhar para trás. Porque algumas portas não foram feitas para serem reabertas. E tudo bem. A vida continuou, mas não como antes. Nunca mais como antes. Helena construiu algo novo. Algo que não dependia de ninguém. Algo que não podia ser tirado. Ela ajudou outras pessoas. Investiu em projetos. Criou oportunidades. E, aos poucos, transformou a própria dor em propósito. Porque, às vezes, aquilo que te destrói também pode ser aquilo que te reconstrói. Depende do que você faz com isso. E essa é a verdadeira reviravolta. Não é sobre dinheiro, não é sobre herança, não é sobre vencer alguém.
É sobre não se perder no meio do caminho. É sobre continuar sendo quem você é, mesmo quando tudo tenta te fazer acreditar que você não é suficiente. Porque, no final, a vida cobra, sempre cobra, e não é no tempo que a gente quer, é no tempo que precisa ser. Eles riram dela, julgaram, descartaram, mas o tempo mostrou quem estava certo, mostrou quem tinha valor, mostrou quem realmente merecia. E você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por algo assim? Já foi subestimado? Já foi ignorado? Por pessoas que deveriam te apoiar? Já sentiu que deram valor tarde demais? Se sim, então você sabe. Você sabe que dói, mas também sabe que isso não define você. Nunca definiu e nunca vai definir. Porque o que define você é o que você faz depois. Depois da queda, depois da dor, depois da traição. É ali que tudo muda. Então me diz aqui nos comentários. Você acredita que a vida realmente faz justiça? Ou acha que tudo depende da gente? Eu quero muito saber a sua opinião. E se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu cada parte dela, então não guarda isso só para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não conta apenas histórias. A gente conta verdades que muita gente vive, mas poucos conseguem explicar. E talvez a próxima história seja exatamente aquela que você precisava ouvir. Até a próxima.